É preciso despertar uma geração bíblica, que lê, conhece, ama e vive a palavra de Deus. Olá, você que nos acompanha nesse podcast Geração Bíblica, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso primeiro episódio, dessa série de podcasts que nós estamos iniciando, a Geração Bíblica, dessa geração tão sonhada pelo Padre Caetano, de uma geração que lê, conhece, ama e vive a palavra de Deus. Então é um prazer ter você aqui conosco, nesse podcast, no primeiro podcast Geração Bíblica. E eu tenho hoje também alguns convidados, nesse primeiro episódio a gente está celebrando, comemorando o centenário de nascimento do nosso fundador, o Padre Caetano, e para isso a gente convidou algumas pessoas para estar conversando com a gente, sobre a vida dele, sobre todo o legado que o Padre Caetano nos deixou, E para isso, que a gente, como diria, aquela famosa filósofa contemporânea, não mexe comigo que eu não ando só, Então eu trago aqui bons convidados, Primeiro está aqui conosco o Nacélio, Bem-vindo, Nacélio. Olá, irmã Silvana, olá, irmã Ana. E você que sempre nos acompanha nas nossas redes sociais, é uma grande alegria sempre voltar à nossa casa, Seja nos espaços físicos da Nova Jerusalém e também seja nos espaços virtuais. É sempre muita alegria. E também está aqui conosco a irmã Ana. Seja bem-vinda, irmã Ana. Obrigado, Silvana. Obrigado, Nacélio. É sempre um prazer estar conversando aqui com vocês. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria de falar aqui com o Nacélio, que ele faz parte desse sonho, como todos nós, ele também faz parte desse sonho do Padre Caetano de construir uma geração bíblica, Então, eu gostaria de saber como que o Nacélio começou, como foi que ele chegou a fazer parte dessa geração bíblica, Como foi que ele foi alcançado com esse sonho do Padre Caetano. Então, na minha adolescência, eu tive um contato com a Renovação Carismática Católica, através de alguns amigos, e dois deles participavam de encontros vocacionais. Isso era por volta do ano 2005, Então, em 2005, em outubro, eu fiz meu primeiro retiro vocacional, mas sem nenhuma pretensão da vida religiosa. E, por incrível que pareça, no mês seguinte, já comecei a ir para os encontros sozinhos e fiz o meu processo vocacional com a irmã Juliana e o padre Marcelino. Na época ainda não era ordenado, então a comunidade ainda tinha estilo de vida mista, morando em casas separadas, mas no mesmo ambiente, no mesmo terreno. E para mim foi uma alegria, porque também a gente começou a levar outras pessoas, Porque quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus e acha que aquilo é bom, a gente também quer para os outros, Assim como os discípulos fizeram. E assim foi brotando no meu coração esse desejo de descobrir mais sobre a vida religiosa, que era um estilo de vida não conhecido, Porque na cabeça da maioria das pessoas, ou você é freira ou você é padre. E a vocação do religioso não necessariamente ordenado, é algo muito belo que eu descobri, Por isso que eu também não fui ordenado, embora eu tenha iniciado o processo na Nova Jerusalém, mas eu tive essa alegria de participar da vida religiosa e especificamente com o turismo da Nova Jerusalém. E aí eu passei 13 anos, e como foi? 13 anos morando no Instituto. E como foi que o Padre Caetano entrou na tua história? Então foi a partir desse contato mesmo, com a Nova Jerusalém. Ele já estava na ativa em 2005 para 2006, e eu fiz meu vocacional em 2006. E aí a gente compartilhava alguns momentos, ele almoçava com a gente, então eu ainda peguei o Padre Caetano no pique, no ritmo, E só que aquele homem alto, com aquele sotaque, ele tinha uma autoridade moral muito grande. A gente tinha um pouco de, não era medo, mas era temor. E eu lembro que a primeira vez que eu fui deixar o jornal para ele, eu estava fazendo experiência na Nova Jerusalém em 2007, no meu
espiratado. A irmã é de Virgens, né? Que na época, hoje é de Virgens, né? Casada e tudo. Ela disse, você não quer deixar o café do padre? E aí eu me tremia todo, né? Eu estava com o jornal e a bandeirinha do café, e acho que a irmã Ana lembra que tinha um passarinhozinho que apitava, que cantava na porta do padre, quando percebeu qualquer vibração. Então me senti naquela cena do Chaves, né? Naquela cena dos personagens, né? Os meninos entram. Aí ele perguntava, quem é na série? Ele perguntava, quem é? Aí eu vi o medo, né? Aí a cena aí, pra mim, ela assim, mostrava que o padre ele tinha uma autoridade moral muito grande. E aí, para mim, era uma magia, era algo encantador, né? Sempre, para mim, eu tive a história do Padre Caetano como uma história de herói e de santo também, né? Aquele santo ao pé da porta, aquele santo que o Papa Francisco tanto fala, de ter convivido com esse santo, né? Na santidade ali, na humanização. E aí, o passarinho cantou e eu quase me desesperei. Quem é? E quando eu entrei, eu me identifiquei. Quem é? Aí eu, Marcelo. Marcelo. Eu disse, não, Marcelo. Marcelo. Ele disse, o que ele sempre fazia uma pergunta, acho que a irmã Ana vai lembrar que ele sempre fazia uma pergunta para cada um de nós. Né? Ou ele perguntava se a gente estava ali queria dar vida a Jesus, né? Para mim, ele perguntou se eu vim para rezar, se eu gosto de rezar. Então, para mim, foi uma experiência marcante, porque eu sempre gostei de rezar, né? Tenho uma vida de oração, hoje do meu jeito, do meu estilo de vida diferente, não é como a vida religiosa, né? Que a gente tem tempo e espaço para aquilo, mas, enfim, eu acho que o padre, ele estremecia a gente porque ele tinha essa amizade com Deus, essa autoridade moral, não só no lado religioso. E depois a gente vai convivendo e vai sentindo ele como realmente um pai para a gente, não só o fundador do Instituto Nova Jerusalém, mas a gente precisa também essa paternidade. Irmã, a senhora lembra a primeira vez que viu o Padre Caetano? Lembro. A primeira vez que eu vi o Padre Caetano foi na paróquia Cristo Redentor. Eu tinha um amigo meu que era vocacionado a Nova Jerusalém, que acabou não ficando. Acho que a missão dele foi só me apresentar a Nova Jerusalém, me levou, me deixou e foi embora. Então ele me levou um dia para a missa que o padre fazia oração nas pessoas, né? Ele celebrava a missa de quinta-feira, não sei se o Nacélio vai lembrar, né? Quinta-feira ele fazia a missa, no final, quem queria receber a oração ficava lá nos banquinhos, né? Então, era uma fila enorme. Aí eu fui para a missa, essa missa a primeira vez, levado por esse amigo. Não entendi quase nada do que ele falou, por causa do sotaque, né? Mas aí fiquei sentadinho lá. Aí, de repente, fui receber a oração. Aí, de repente, senti aquela mão grandona, assim, na minha cabeça. E, a partir daquele momento, veio o questionamento sobre a minha vocação. Foi bastante interessante esse primeiro encontro com o Padre Caetano. Foi esse primeiro encontro que me levou a questionar a minha vocação. Ele literalmente botou a mão na sua vocação. Foi, literalmente. Bom, para quem não sabe, né, o Marcelo ele é biógrafo do Padre Caetano, né? Ele já escreveu esse livro aqui, O Monge Missionário. Vou mostrar aqui para vocês. Está aqui um livro que é meu, está autografadíssimo aqui, ó, tem autógrafos, de 2017, já está quase na hora de sair outro, né, Marcelo? 2017, né, ele escreveu esse livro. Opa, notícias boas, está saindo. Né? Então, esse aqui é um dos meios que nós temos, né, de conhecer um pouquinho da vida do Padre Caetano. E eu queria saber, né, Marcelo, assim, o que é que a gente pode saber dos primeiros anos de vida do Padre Caetano, né, da infância, adolescência, o período do Gaetano antes de ser o Padre Caetano, né? Como que foi um pouquinho da história dele?
Então, o Padre Caetano, primeiro, ele é contextualizado no período da Segunda Guerra Mundial, né? Ele tem lembranças, 1925, isso marcou existencialmente, né, a vida do padre, não só do padre, mas como da família dele, do mundo todo. O padre era de família de baroneses, né, especialmente pelo lado materno, mas também o lado paterno dos tios, do próprio avô, tinham o título de baronesa. Sério, a pergunta que não quer calar, que todo mundo pergunta, que ele sempre negou. Tu já sabe qual é o que eu vou fazer, né? Ele sempre negou, ele disse que não. Padre Caetano foi príncipe, ou ele era apenas olha, sangue azul, né? Ou ele era de uma família nobre, né? Mas ele foi príncipe. Essa questão da figura do príncipe, né, ela está no imaginário das crianças, as histórias que os pais do grande Pirambu contavam, né, para as crianças. E aí eles cresciam com essa visão do padre, né, porque um cara veio da Bélgica, era de linha nobre. Agora, a questão da descendência de baroneses, a gente sabe que com a guerra, a primeira coisa que cai é, no caso de lá, a monarquia. Então, muita gente lutava para sobreviver naquela época, né? Então, Hitler invade a Polônia em 1933, depois a Bélgica vai instalando aí. Perdão, só uma parte aí. Hitler invade a Polônia em 1939. Tem uma parte... 1939. Isso, aí a Bélgica em 40, né? A Bélgica em 1940, aí passa 18 dias, né, de resistência, mas depois acaba cedendo. A gente vê esse contexto da queda da monarquia, mesmo o tendo sangue aristocrata. Agora, o que a gente pode dizer é que é o seguinte, como pai e mãe, eles não tinham grandes bens. O Padre Caetano às vezes dizia que em Bruxelas ele chegou a morar em casa alugada, mesmo a família tendo posses em algumas terras. A questão é que depois da morte dos avós do Padre Caetano, né, eles herdaram muitas terras, mas não era pouco, era muitas terras, inclusive área de caça, né? Então era tanta terra que em Bruxelas a prefeitura ela ameaçava tomar de volta, porque tinha terra abandonada, por informações que a gente foi colhendo, né? Com a visita da sobrinha dele, né, em 2018, com cartas, através das cartas. Mas assim, para mim, eu tenho o padre como príncipe nessa linguagem mesmo, desse imaginário, porque o cara dessa linha, né? E Bico-Pirambu, que era um dos lugares mais pobres do Brasil, né? Uma das maiores favelas da América Latina. Então, para quem não tinha nada e via aquele homem, né, com aquele histórico todo, para a gente não deixa de encantar, né? Mas a verdade é que verdade. Simples, ele não gostava nem de mencionar nesse assunto, né? Nem nas cartas, nem em entrevistas, ninguém encontra o padre falando dele, né? Algumas aulas com os irmãos da Nova Jerusalém, ele soltava alguma coisa, né? E a gente pode dizer assim, que o padre construiu uma parte da biblioteca, com a herança da família, deu uma casa a quase cada um dos seus filhos adotivos, né, que são 35. Então você pergunta, né, de onde saiu esse dinheiro? E os livros que o padre tinha eram os mais tops de linha da área de Bíblia e teologia, que vinham da Europa, vinham de várias partes do país. Então o padre conseguiu tudo isso, né, com a ajuda da família, da herança da família. E é interessante, Marcelo, você falando disso, né, que esses dias eu estava escutando um áudio antigo dele, dessas aulas que ele dava para os irmãos e para as irmãs, e aí ele falava um pouquinho disso meio revoltado mesmo, né, no sentido da palavra meio pesada, dizendo assim, vocês acham que eu sou de família, vocês dizem que eu sou de família nobre,
Mas eu sempre falo, minha família sempre morou de aluguel. Meu pai nunca teve um carro, ele fala no áudio, né? Então, que nobreza é essa, né, que vocês falam? E conversando com as irmãs, né, esses dias, elas estavam partilhando de um quadro que ele tinha no quarto dele, que alguém pintou e deu para ele, de uma criança, né, de um meninozinho que tinha no quarto dele, e que quando perguntava que criança era aquela, ele dizia, esse é o menino do Pirambu, né? E é interessante ter essa como é que diz, essa linha meio paralela, né, de que a imagem que se tem dele como príncipe, né, o menino que foi príncipe, e a imagem que ele tem do menino do Pirambu, né, que ele quer ser aquele menino do Pirambu, né. Então é muito interessante essa via dupla em que o povo vê no Padre Caetano e como que ele vê também o povo do Pirambu, né, e é o povo que ele escolheu para fazer parte, né. Interessante também esses detalhes da infância, né? O padre, ele teve, a gente pode dizer que a educação dele foi toda católica, as escolas da família de São Luís Maria de Montfort, da família Monfortina, a gente tem desde sabe, da primeira escolinha até o ensino de humanidades, sempre foram escolas católicas. Ele também teve 3 tias pelo lado da mãe, teve 3 tias e 2 tios pelo lado do pai, inclusive uma tia, a Madeleine, se tornou religiosa, ela era cônega missionária de Santo Agostinho, aqueles borboletas participando, né? Sempre tem que ter um cachorro. E o que a gente recolhe, né? O padre, a inspiração do padre para trabalhar com isso veio também dessa tia, porque ela era missionária na África, nessa congregação. A Bélgica tem uma história aí, às vezes, um pouco controversa com a África, né? O Congo belga, etc. Então, ele se inspirou nisso, né, também. Isso ajudou o padre na sua escolha, além de consultar teólogos, né, diretores espirituais. Tem essa fonte também que o padre, desde criança, ele sonhava primeiro em evangelizar a África, em ajudar. Depois foi guiado, né, por Deus, por vários eventos levaram ele ao Brasil. E você teve a graça, né, na série de ir visitar a família dele lá na Bélgica, né, de conhecer. Claro que numa época totalmente diferente, né, a realidade já era outra. Mas como que foi essa visita aos familiares e os familiares, né, que conheceram eles ou que sabia da existência dele? Tem consciência desse legado que ele tem aqui no Brasil, né, como um religioso, também a questão social dele, eles têm conhecimento disso? Desculpa, a irmã ia perguntar alguma coisa, né, irmã? A irmã ia perguntar alguma coisa. Não, eu ia perguntar, antes de tu fazer de responder a Silvana, quem eram os pais do Padre Caetano? A quem ele, como a gente diz aqui no popular, né? A quem ele herdou temperamento, né? O modo de ser. Se você descobriu isso nas suas pesquisas. Quem era o seu George e a dona... Esqueci o nome agora, mas Dona Augusta, isso. Só lembro da Nadine, né? A Nadine era a irmã dele. Quem eram eles? Eu confesso que eu procurei a pessoa que poderia me responder, era muito difícil. Eu já idoso também tem essa complicação. Mas o que a gente sabe, né, que eu recolhi, é que o pai do Padre Caetano, ele trabalhava com serviços notoriais, com cartório, né, com essas coisas. Já a mãe dele vivia mais em casa mesmo, né, cuidando das coisas, enfim. Não consegui obter muitas informações assim acerca dos pais, apenas o local de casamento, sepultamento, outras coisas sobre eles, né? O Caetano também falava muito dessas coisas. Ele tinha um grande apego pelo pai dele, né? A gente percebe que o Caetano era mais apegado ao pai do que à própria mãe, porque a mãe desaprovava a vocação do Caetano. Então não foi fácil, né? Entrar no mosteiro. E o padre sofreu muito no ano que ele entrou no mosteiro, porque o pai dele faleceu exatamente no ano que ele ingressou na vida religiosa e ele não pôde ir para o sepultamento.
né, do pai, por causa do rigor mesmo da ordem trapista. Então, enfim, são essas informações, né, que a gente conseguiu captar, mas eram pessoas como o Caetano também condecoradas. Eles tinham direito a funeral pontifício, né? Para você ver que a família, quando tem esse título, né, é uma família notável, né? E também o Padre Caetano é homenageado em Algeões com várias medalhas, tipo Batente da Guerra, Coroa de Palmas, Cruz de Fogo, enfim, são várias medalhas, assim como o Caetano recebeu. Tudo bem que, assim, para o Padre Caetano, a guerra nunca é uma vitória, nunca é algo para se comemorar. Mas para a sociedade belga, isso é um sinal distintivo de alguém que a luta tem disposição para a vida, né? Eu acho que a criação do Caetano você não moldar o que ele é, É interessante quando você fala aí da questão da mãe dele, né, que era contra a entrada dele. E eu lembro, acho que você deve lembrar também. Gente, a gente fica só dizendo que deve lembrar também, porque a irmã Silvana entrou, o Padre Caetano já havia falecido. Eu já sou de outra geração. Né? Só quem vai lembrar que é eu e eu já peguei na tradição oral. Foi, a tradicional. Então ele dizia, na Célia de lembrar, que essa questão dele adotar filho foi em consequência da cobrança da mãe dele, que a mãe dele dizia que ele entrou no mosteiro de Orval porque ele não queria, por covardia, porque ele não queria assumir uma família, não queria ter filhos. Né? Aí isso ficou, com certeza, no inconsciente dele, né? Que quando ele teve a oportunidade, é como se estivesse dando uma resposta para a mãe dele, né? Para aquela questão da mãe dele. Era só a parte. Aí, se quiser, você lembrar ainda da pergunta da Silvana? Você lembra? Da viagem à Bélgica. Viagem à Bélgica, né? Com familiares. Então, assim, eu tenho contato com filhos e sobrinhos netos, para vocês terem ideia, né? Tenho contato com o sobrinho neto do Padre Caetano, o sobrinho dele, que é afilhado, né? O Filho, que é o Felipe, que mora na França, com a Julie, né? Ou a Julie, que ela veio nos visitar em 2018, né? Novembro de 2018. E assim, tenho contato com a sobrinha do Padre Caetano, né, a Karine, só que é mais por e-mail, assim, o pessoal da Europa não fica acessando, né, rede social como a gente aqui no Brasil, é muito difícil, o retorno é muito lento e nem adianta mandar figurinha de bom dia, né? Que eles não. Então, assim, tem mais onde o Frei Henrique, né, o Frei Henrique é sobrinho, né, sobrinho neto do Padre Caetano, é padre. Ele é do Instituto dos Irmãos de São João, né, uma congregação. Ele se localiza lá na França mesmo, no interior da França, numa cidade chamada Périgueux, que é onde tem um local conhecido como a aparição de Nossa Senhora. E aí ele toma conta de um instituto com recuperação de dependentes químicos do sexo masculino. Inclusive tem um que passou aqui pelo Brasil, lá por Minas Gerais, né? Sabia algumas palavras em português. Então, assim, eu não obtive muito êxito do contato com os familiares do Padre Caetano, inclusive na minha visita à Bélgica em 2019, né? Juntamente com o Evaldo, que é um dos filhos adotivos do Caetano, a sua esposa Lúcia, a nossa amiga Mila, e a gente só conseguiu visitar o Frei Henrique Legrelli, né? Não conseguimos mais, assim, presencialmente, infelizmente, talvez teria muito a contribuir, mas principalmente franceses, belgas, eles são muito reservados. E também pelo fato de ser biógrafo, né? De também ter algumas dificuldades em alguns momentos na família, né? Então, eu acho que eles têm um pé atrás e com razão, né? A gente acaba descobrindo informações, porque a vida de biógrafo é isso, né? A gente tem que ir coletando isso.
Então eles são reservados. Mas o que eu consegui do Padre Caetano foi mais por carta, por documentos, por arquivos, por jornais, por anotações em cadernos, áudios, e os irmãos e as irmãs da Nova Jerusalém, né? São aí a fonte primária que eu tenho. Você poderia partilhar um pouquinho mais sobre essa experiência do padre com a guerra, né? O que ele contava sobre isso, como que foi? Bem, a visão que o Padre Caetano tinha da guerra era uma visão muito, né, muito pessimista da guerra. A guerra é algo muito, não tem que se comemorar, né? O povo comemora as datas. Não dá para ser otimista com nada da guerra. Exatamente. Ele disse que não tem lado positivo, todo mundo sofre. Todo mundo esperava que esse novo milênio fosse abrir com paz, dignidade, harmonia, e de repente a decepção vem. E uma das maiores decepções do Padre Caetano com as duas guerras mundiais foi o fato delas serem fomentadas por próprios cristãos. Cristãos sempre entre aspas. A gente sabe que entre batizado e evangelizado existe uma diferença muito grande. Então o Padre Caetano lamentava o cristianismo está, né, facilitando a esses cristãos o armamentismo, a guerra, a fome. A gente sabe que isso traz uma devastação, né? E ele também viu uma cena lá na guerra de matarem o próprio primo, né? Então isso marcou existencialmente, e tinha um colega dele, segundo o que ele conta nas conversas, que às vezes via uma tropa aí inimiga, né? E aí o pessoal da Bélgica dizia: vai, Caetano, atira, e se eu não, atira tu, né? Então você vê que ele tinha verdade. Outra coisa foi que quando explodiu a guerra, ele tinha mais ou menos, devia ter uns 15 anos, e aí a família migra de bicicleta. A bicicleta também é muito popular, é um dos símbolos da Bélgica, né? Então, o fato de ter uma bicicleta não quer dizer que é pobre, é um símbolo cultural. E aí a família migra, né, de Bruxelas para Lesmoeires, que era bem uma divisa com territórios, né? Enfim. E aí entra aquele suspense, né? Eles ficam abrigados numa caverna, mais ou menos por 10 dias. Eles viam as coisas, né? E então isso deixou em tensão. Aí na época da guerra, a família do Padre Caetano foi para Oftesen, que é uma cidade que fica mais no interior mesmo, lá onde eles tinham uma propriedade, né? Pelo lado da mãe, Castelo de Riedborn, é uma propriedade que eles tinham, né, na zona rural, e onde o Padre Caetano estudava, né, na cidade vizinha de Viseu. A cidade de Viseu, ele ia de bicicleta, não importava o clima, calor, neve, frio, ele andava uns 30 quilômetros para estudar, né, de bicicleta. Então, o Padre Caetano, uma vez quando já idoso, né, no seu leito de enfermidade, a gente uma vez levava comida dele e ele ficou uma vez olhando para a batata e ele começou a chorar, olhando para ela. E aí a gente perguntou por que ele estava chorando. Ele disse: olha, quando a gente estava na época da guerra, não tinha como plantar muitas coisas, então o que a gente comia era mais assim, pasteiro, né, plantas pasteiras. E aí ele disse que estava lembrando das crianças mortas na guerra. Então, enfim. Agora sim, a gente pode dizer que teve o lado humano do Padre Caetano que ajudou no discernimento vocacional. Foi a guerra que ajudou o Padre Caetano a discernir essa entrega incondicional de Deus, porque ele pensava assim: a humanidade está se acabando, se destruindo. Qual a minha contribuição? Qual a minha parte? Então a guerra teria levado o Padre Caetano a refletir sobre o sentido da vida dele, né? E também na época já rodava os escritos
do Thomas Merton, a gente pode dizer que é um dos trapistas mais conhecidos do mundo, né? Então, isso teria ajudado o Padre Caetano, né, enfim, a dar sua... Eu lembro também, ele conta num documento datilografado, que quando ele se aliou, né, à resistência, aos 18 anos, ele e os colegas dele fizeram 15 prisioneiros alemães, né? Então, ele conta isso num dos documentos datilografados. Então, era uma pessoa que amava o seu tempo. Irmã, a senhora lembra dele contando alguma coisa sobre isso? Desculpa eu ter cortado. Lembra, ele falou da batata aí, eu lembrei que ele contava que, aliás, a época ele não comia chuchu, não gostava de chuchu, porque nesse tempo da guerra ele só comia chuchu, né? Só tinha chuchu para comer, então a refeição deles era chuchu, por isso que ele não comia mais chuchu de jeito nenhum. Então você já começou a falar, Marcelo, do discernimento dele, né, a vida religiosa. Então como que foi essa mudança, né, da experiência da guerra até a entrada no mosteiro? Conta um pouco pra gente. Então, como a gente mencionou, o padre, ele não tinha aprovação, porque os pais do Padre Caetano, eles fizeram um planejamento, né, responsabilidade, né, na geração de ter apenas 2 filhos. Então, depois da Nadine, que é a filha mais velha, né, eles tiveram a Cristiane, só que ela faleceu com 5 meses de nascida, né? Então, isso possibilitou dar lugar ao Padre Caetano, né? Então, senão seriam 2 meninas. Então, esse era o projeto de vida dos pais, né? E depois você esperava, né, ter netinhos, né? Enfim, os avós esperam ter seus netinhos. E aí, como a irmã mencionou, a mãe dele era que mais reprovava essa questão da vocação. Então, o padre não teve muito auxílio, ele ficou um pouco, assim, esquecido por um lado da mãe, né? Não teve aquele apoio para imaginar. Tempos e tempos depois foi que isso foi mudando aos poucos. Mas dizem também, no relato, que o Padre Caetano, bem na época que ele entrou na vida religiosa, o superior dele mandou ler O Pequeno Príncipe, né? Então é interessante, né, esses detalhes, né, da vida do padre, que é algo que leva ele a pensar sobre a vida, sobre a existência, sobre a amizade. E o bispo, tem uma carta do bispo, né, Dom Percoffs, que era da diocese dele, faz a recomendação. Então, sempre foi uma pessoa muito, muito estudiosa. Eu tive acesso na última escola que ele estudou, Colégio Santa Adelina, né, que tem, consegui, o único documento era um papelzinho com as notas, porque a diretora disse que muita coisa foi incendiada, né, na época da guerra, mas sempre as notas máximas. Então a gente já começa a ver que ele tinha uma vocação não só para a vida religiosa, mas também para a vida intelectual, né? Que é um grande dom à igreja e um grande dom para o mundo. Então, o Padre Caetano, outra coisa que marcou ele foi a possibilidade dele ter contato ali na biblioteca, né? Então, ele era o homem dos livros, apaixonado pelos livros, dormia na biblioteca. Eu conheci um monge, Dom Ivan, que era, na época que o padre chegou ao Brasil, era de Salvador, né? era noviço na época, quando o Caetano chegou de Salvador. E ele disse que lembra, o Padre Caetano dormia na biblioteca, dormia no chão da biblioteca. Então a gente percebe nesse discernimento o quanto é importante você ter a família, mas nem sempre você tem, né, assim, um apoio, foi um pouco difícil. A família do Padre Caetano só conseguia visitá-lo 2 ou 3 vezes ao ano, que era na Páscoa, no Natal e na festa de São Bernardo. Então foi uma mudança radical. Você
está em contato com o mundo, com as pessoas, e de repente você entra num ambiente que, para você falar, você precisava da autorização dos superiores, você precisava falar com sinais, sussurrando, né? Então, eu acho que para quem passou pela experiência da guerra, né, a vida religiosa também é uma guerra, também é uma guerra contra si mesmo, né, contra a sua própria vontade, contra seus instintos, e é isso. Essa vida do Padre Caetano eu sempre considero de herói santo pelo fato de, para mim, a espiritualidade do Padre Caetano, o que caracteriza é a espiritualidade da entrega, é essa disposição que ele fala tantas vezes, né? Tantas vezes ele fala nos seus escritos, e isso mexe muito comigo. Então, quando alguém me pergunta qual é a frase, a palavra, né, que caracteriza o Padre Caetano, eu sempre costumo dizer, olha, para mim é espiritualidade da entrega. E não foi no mosteiro que o padre aprendeu a dar a vida dele. Não, já foi antes, né? Já foi antes. O Padre Caetano sempre teve essa vida aí de atenção às pessoas pequenas, atenção às pessoas pobres. A gente percebe nele uma disposição muito grande, uma atenção de ter saído um pouco do mosteiro. Que mexeu muito com ele foi o fato dos superiores não deixarem ele ir até os pobres, né, mesmo depois do concílio. Né? O concílio deu toda aquela abertura, os mosteiros, né, se abrirem para a missão, e aí, quando ele pensou em fazer um círculo bíblico, um encontro com Bíblia com o povo, os abades teriam permitido só que o povo viesse ao mosteiro, só que ele notava que quem vinha era só os ricos. A gente era médico, era advogado, e aí isso mexeu com o Padre Caetano, foi uma das coisas que levou ele a sério. Irmã, a senhora lembra do Padre Caetano contando sobre a entrada dele no mosteiro, como que foi o discernimento dele? Não, ele nunca falou assim diretamente, né? Ele falou que depois da guerra, né? Falava depois da guerra, sentia essa necessidade, né? De fazer vontade de Deus, e falava muito dessa questão da mãe dele, né? Que a mãe dele sempre foi contra. O pai dele nem tanto, mas a mãe dele foi contra. Né? E colocava bem isso explícito para ele: você é um covarde, você está com medo de assumir uma família, por isso que você vai entrar. Né? Ela cobrava muito isso dele. Mas quem conviveu com o Padre Caetano, na Nova Jerusalém, como ele sempre dizia, que ele nunca deixou de ser um monge. Né? Ele saiu, ele foi afastado oficialmente do mosteiro, mas a postura dele, a vida de oração, silêncio, ele seguiu até seus momentos finais como esse monge, né? Essa experiência de Orval, de 22 anos, foi até o final da vida dele. Até porque também ele fala, né, algum desses escritos dele, né, que ele foi criticado quando deixou o mosteiro, né, alguns monges criticaram quando ele deixou, porque ele dizia que ele queria uma vida mais fácil, né, mais simples. Né? E ele dizia, não, eu só quero que aquela experiência de Deus que eu tive dentro do mosteiro, as pessoas fora também têm, porque não pode ser um privilégio de quem vive dentro dos muros, né, do mosteiro. Então, é claro que ele quis, né, manter essa postura de monge fora, porque esse foi o objetivo dele, de ter saído de dentro do mosteiro, né? Fazer com que as pessoas fora também bebessem, né, também fizessem a experiência daquilo que ele fez lá dentro, né? E é uma das experiências dele que eu trago assim em mim, que é muito forte, esse silêncio, essa vida de oração. Quer chovesse, quer fizesse sol, todo dia antes das 5 horas ele estava na capela. Todos os dias. De segunda a segunda. Né? Estava lá, era um homem, era silencioso. Claro que quando tinha motivo para brigar, ele brigava. Mas ele era silencioso. Né? Você sentia ali o
silêncio. Ele falava com silêncio. Ele olhava, você já sabia o que ele queria dizer. Que bom. Então, né, quem está nos acompanhando nesse podcast, nessa conversa sobre o Padre Caetano, nós temos também as nossas redes sociais, né, que nós compartilhamos alguns fatos da vida do Padre Caetano, né, e também temos o nosso site, né, que lá também tem algumas coisas da história dele. Então, se você quer conhecer mais um pouco, aprofundar, né, na história dele, você pode então entrar lá nas nossas redes sociais, né, nosso Instagram, Irmãs da Nova Jerusalém, e também no nosso site, né, Irmãs da Nova Jerusalém, www.irmãsdanovajerusalém.com.br. E dentro dessa vocação, né, específica da vida monástica, né, que a gente sabe que é uma vida bem austera, né, tem todo um conjunto de regras, né, que se observa ali, né, e como é que dentro desse estilo de vida, né, monástica entrou a Bíblia ou o interesse do estudo bíblico na vida do Padre Caetano? Interessante, essa pergunta está sendo, né, muito frequente nesses últimos tempos, né, esses aniversários da Nova Jerusalém. Então, uma das coisas que eu acredito é que foi a base católica de ensino, né, todas as escolas que ele estudou foram escolas católicas, a espiritualidade de São Luís Maria de Montfort. E a outra coisa foi, sempre que ele dava uma entrevista, né, ele sempre mencionava a vida monástica, né? Então foi a experiência no mosteiro que fez o Padre Caetano se apaixonar pela Bíblia. Só que assim, na ordem de Orval, no mosteiro trapista, o contato com a Bíblia é mais através do ofício divino, das leituras, né, e da Lexio Divina. Só que o Padre Caetano, ele queria algo mais profundo, que não fosse só no aspecto celebrativo, mas ele via a necessidade de um conhecimento mais, que ele chamava de aprofundado, mais adulto, mais crítico, né, da Bíblia, profético, urgente. Então são adjetivos que ele vai utilizar para exemplificar esse estudo. Então, todas as entrevistas que o padre dava, ele disse que o apego dele pela Bíblia surgiu nos primeiros 6 meses já. Ele entrou em fevereiro, 11 de fevereiro de 46, então ele lê por conta própria toda a Bíblia. Então, isso faz com que as autoridades, né, no caso os superiores, notassem algo que distinguisse o Padre Caetano dos outros. E é justamente esse amor pela Bíblia foi aprofundado quando ele foi estudar em Roma, né? Então, de 52 a 56, ele passa nesse tempo todo em Roma. E acabou que o Padre Caetano ele ganhou uma visão mais global da Bíblia, porque o mosteiro estava precisando de professor de Bíblia, e o mosteiro não tinha condição de mandar 2 monges. E aí, por conta disso, o Padre Caetano acabou se especializando no Antigo e no Novo Testamento. E aí, isso possibilitou para ele uma visão mais global da Bíblia. Passou também 11 anos, né, ensinando Bíblia aos seus confrades do mosteiro. E depois disso, começou a trabalhar pregando retiros, né, retiros para padres e leigos. Sempre se embasando na palavra de Deus. E a partir do ano de 1953, que foi o ano da ordenação do Padre Caetano, ele começa a dialogar com autoridades na Bíblia, né? Começa a divulgar artigos, e realmente você via ali que ele tinha um interesse de ficar a par da exegese bíblica mundial. Então, os temas que o Padre Caetano trabalha nos artigos dele, todos têm a ver com algum ponto de vista que ele se interessava. Então, o primeiro artigo foi sobre as mudanças do singular para o plural, né, no livro Deuteronômio, as seções tu, vós, uma preocupação aí pela historicidade da Bíblia, né, e, enfim, que relevância tem a Bíblia para o conhecimento moderno. Então, isso já é uma preocupação do padre. Depois ele lança artigos como, por exemplo, o mistério do povo judaico. Então você vê
que para entender a Bíblia, a gente tem que dialogar com o povo que foi o depositário, né, da revelação, com o povo judeu, e depois artigos sobre a igreja e o mundo, a relação da igreja com o mundo. Então, o padre sempre teve uma preocupação também dessa relação da igreja com a modernidade. Então, sempre são temas, são assuntos que se tocam na Sagrada Escritura e que faz a Escritura ser a base do pensamento dele, né? Não só do pensamento bíblico, mas também do pensamento teológico e do fazer pastoral do Padre Caetano. E assim, a gente sabe, né, como você falou, que ele teve esse contato forte com a palavra de Deus a partir do dia das horas, né, das orações que se faz a partir dos salmos e leituras, né? Mas como é que ele foi como dentro do mosteiro como professor, né? Ele partilhava muito disso, da experiência dele ensinando outros monges, ou ele nunca foi de comentar sobre isso? Bom, ele não era muito de falar sobre esse assunto, porque assim, o Padre Caetano, ele sempre pensou que aquela riqueza que ele absorveu não devia ficar ali naquelas muralhas, naqueles prédios ali medievais, né? Essa riqueza ela precisava ser compartilhada com os mais pobres. Então, a gente não escuta, nem escrito, nem verbal, o padre falar como eram as aulas. Ele ensinava a Bíblia, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo se interessa por Bíblia no mosteiro. Então, ele viu que realmente aquela riqueza deveria ser compartilhada com os mais simples. Então, por isso que ele tentava pregar retiro, abrir grupo de reflexão bíblica, hoje a gente chamaria de círculo bíblico, né? Então, uma preocupação para que o povo leigo realmente fosse instruído para que fosse cristão fervoroso, como a Sacrosanto Concílio lembra, né? Que mesmo a celebração seja ativa, seja consciente, seja participativa, frutuosa, até mesmo para a palavra de Deus celebrada, né? Preciso que haja um conhecimento, você saber o que você está celebrando. Então, é isso. O Padre Caetano não mencionava muito sobre a vida interna da partilha, da formação, porque ele tinha esse desejo de ensinar a Bíblia para os pobres, e foi o que ele fez aqui no Piramucu. Já entrando, né, nesse assunto da saída dele, né, do mosteiro, e esses dias eu falava um pouco, né, uma conversa aqui com as irmãs, como que o Concílio Vaticano II, né, foi essa porta que tanto abriu os olhos do Padre Caetano para uma outra possibilidade, né, que ele já trazia o desejo de levar aquilo para fora dos muros, né, como também foi um dos, né, dos acontecimentos, né, na igreja que fez com que ele chegasse até o Brasil, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, né, dessa experiência do padre, qual foi a influência, né, do Concílio Vaticano II na vida do Padre Caetano. Então, o concílio foi uma grande reviravolta, né, do Padre Caetano, foi um divisor de águas. Quando ele estava ainda em 53, lá na Gregoriana, né, estudando, ele teve contato com o abade-geral da ordem, Dom Gabriel Sorté. Ele estava justamente pregando, né, era uma comemoração pelo aniversário da Gregoriana, teve esse evento, e o tema foi as funções das ordens contemplativas dos países de missão, né? E eles se baseavam depois vem o decreto ad gentes, né, um decreto missionário aí do Vaticano II. No número 18 desse decreto, autorizavam os mosteiros a saírem, a fazerem experiência de uma igreja em saída. Seria o que o Papa Francisco estaria falando no nosso tempo, né? Que não fosse uma igreja em si mesmada, né? Mas uma igreja realmente em saída, não uma igreja autorreferencial. Então, o Vaticano II, para o Padre Caetano, foi uma novidade, é a palavra que ele mais gosta. E a igreja belga, ela já tem também essa característica. A igreja belga, ela gosta de novidades, né? E não foi à toa que, por exemplo, o primeiro secretariado da renovação carismática funcionou lá em Bruxelas, né? Era algo novo, mas a igreja acolhia.
Então o Padre Caetano queria algo novo, né? E ele acreditava que a igreja devia se renovar. O que o Papa João Paulo II chama de nova evangelização, o Padre Caetano usa muito esse termo, nova evangelização. Só é um termo conciliar, né? Então a teologia é uma comunidade conciliar, tem que falar de renovação, né? Só que o Padre Caetano, no entender dele, nos escritos, nas falas, nas aulas, ele entende nova evangelização como re-evangelização, como voltar da estaca zero, né? Ele disse que esses erros históricos da igreja, essa colonização, a começada da evangelização, o cisma entre o Oriente e o Ocidente, etc., as guerras, né, mostrou que essa evangelização tradicional dos católicos e protestantes foram fracassadas em muitos aspectos. Então deveria retomar do zero. E ele ansiava muito que no ano 2000 a igreja convocasse um novo concílio. Ele ansiava muito por isso, no jubileu do ano 2000. Foi o que não aconteceu, mas a gente pode dizer que houve, né, algumas aberturas aí da igreja. Então, para o Padre Caetano, o Concílio Vaticano II representou essa renovação da igreja, esse respirar da igreja, e também uma oportunidade de dar a vez ao povo simples, né? De dar a vez e voz àqueles que foram silenciados, né, pela igreja durante muito tempo. Então, nesse sentido, eu acho o Padre Caetano muito profético, porque o João Paulo II ele é muito cuidadoso quando ele fala do ajornamento. O ajornamento ou a adaptação conciliar para a igreja é nova evangelização. O que seria a nova evangelização de João Paulo II? Nós não tocamos no conteúdo da fé, dos dogmas, nós tocamos na praxis pastoral da igreja, né? De uma adaptação. Para o Padre Caetano, nova evangelização do Vaticano II significa começar da estaca zero, porque nós erramos e nós temos aí a oportunidade, pela ação do Espírito Santo, não pelo mérito nosso da igreja, de fazer tudo do zero e começar como aquela igreja primitiva lá do Atos 2. Uma igreja mais doméstica, uma igreja mais acolhedora. O Padre Caetano evitava falar o termo paróquia, para a comunidade paroquial, para dar um aspecto aqui mais familiar, de irmandade, de fraternidade, né, de uma igreja mais acessível, mais próxima às pessoas. Então, tudo aquilo que o Papa Francisco, esses últimos papas, falavam de aspectos eclesiais, o Padre Caetano já falava lá nos anos 60, 70 e por aí vai. E como igreja hoje, né, a gente fala muito de um modelo de igreja mais voltado ao estilo catecumenal e à animação bíblica da pastoral, né? E era o que o Padre Caetano vivia, né? Foi a forma que ele viveu, né? Praticou isso na vida dele toda, né? Então, onde ele estava, né, como pároco, como fundador, a vida toda foi animada pela Bíblia, né? Então, é muito bonito ver isso que a igreja, desde o Concílio Vaticano II, né, vem tentando, né, reorganizar, pegar o ritmo na igreja, né? Até hoje a gente fala disso em muitos lugares e parece que é algo totalmente novo, né? Algo que está distante ainda, né? E o Padre Caetano já vivia isso, né? Muito interessante perceber isso, né? Mas aí, como é que foi, né, essa experiência que ele teve a partir das motivações do Concílio Vaticano II e como que ele veio parar aqui, no Brasil, né? Como que foi? Então é muito interessante, né? Eu acho que assim, o primeiro resquício do Mosteiro de Orval com o Brasil deve-se à refundação do mosteiro. O mosteiro foi incendiado e destruído 2 vezes. Então o mosteiro que a gente conhece hoje, ele foi refeito sob as bases do mosteiro do século XVIII. A partir de 1929 foi que começou aí as obras para a reconstrução do mosteiro. Mas aí vem a pergunta, quem vem para esse mosteiro? E na época, aqui no Brasil, haviam 15 monges que estavam refugiados, monges franceses da Abadia de Sete Fontes, monge mosteiro trapista, foi a primeira
presença dos trapistas aqui no Brasil foi no início do século passado. E aí esses 15 monges que estavam aqui refugiados por causa da ideia de laicização do Estado, né, lá na França, eles foram convocados para alguns refundar o mosteiro de Orval. Né? Então, se você pegar a ata da fundação da abadia de Orval, né, você vê ali a presença do Brasil já ali na refundação do mosteiro. Outro detalhe também é que o padre Caetano teria consultado alguns teólogos influentes e um deles teria sugerido que ele escolhesse um país onde não se exigisse muito, as normas canônicas não fossem tão rígidas, né? Já que ele não foi bem aceito, é interessante lembrar que o padre Caetano recebeu 2 não do mosteiro. O primeiro não foi da votação para ele vir ao Brasil, né? E a maioria de votos foi desfavorável. Então Caetano veio, eu considero o padre Caetano como um rebelde de Cister, assim como os 3 fundadores de Cister, né? São Roberto de Molesme, né? Foram ali chamados, mais os seus 2 companheiros foram considerados 3 rebeldes de Cister. Eu considero o padre Caetano como um rebelde, sim, porque ele teve 2 não. O primeiro não foi para vir para o Brasil. A parte mais, vamos dizer, essa parte mais idosa, com mais idade da comunidade tinha votado contrariamente. Mesmo com a desaprovação, o padre vem para o Brasil, contando com o apoio financeiro do abade na época, né? E aí o outro não do padre Caetano veio quando o período de indulto expirou. Então ele teve 9 anos, né? Esse indulto ele valia por 3 anos e ele ia se renovando e chegou até um prazo, né? Em 1975, ele foi obrigado a tomar uma decisão. Por quê? Porque o mosteiro ele tinha reconhecido que esse trabalho do padre Caetano no Pirambu não era uma extensão do trabalho monástico. Ou seja, para o espírito trapista, isso é impensável assumir uma paróquia. A gente tem, ao longo da história da igreja, nós só tivemos 5 bispos trapistas, né, a pedido do Papa. Então, administrar uma paróquia é uma atividade estranha à ordem trapista. Então, ele recebe esse outro não da comunidade. Então, ele decide definitivamente se desligar da ordem e se colocar à disposição da Arquidiocese de Fortaleza. E Fortaleza apareceu para o padre Caetano, eu digo que já lá em Lovaina, né, onde ele fez um intensivo de português, né, no ano de 67, para se preparar, né. Na época, Dom José Fomer, que era um padre missionário jesuíta, que depois se tornou o bispo auxiliar do Rio de Janeiro, médico, né? Ele estava lá, o Dom Cláudio Unes pediu para ele ir até Lovaina procurar um professor de Bíblia. E aí, o que acontece? Ele estava justamente lá fazendo esse intensivo de português, e aí primeiro veio um convite para Salvador, né? E aí o padre fica empolgado porque ele só podia vir no ano seguinte, em 69. Só que aí, por conta desse convite, né, do padre Romer, que depois se tornou Dom José Romer, ele acelerou em um ano a vinda dele para o Brasil. Então, a Universidade de Lovaina, ela já tinha dado o título de honoris causa a Dom Helder Câmara, ao Dom Aloysio Loscheider, né? Então, havia dentro de Lovaina um colégio para a América Latina, que aí era onde a igreja belga apoiava projetos, estudos de freiras, de padres, de missionários de países mais pobres, né? Então eu acredito que mesmo lá em Lovaina as coisas foram se ligando.
E aí Fortaleza veio definitivamente para ele quando um padre, né, que sabia do Caetano, ele trocou informações com o Dom José Delgado, né, que era o arcebispo de Fortaleza. E, enfim, então as coisas foram assim, ligando, porque Dom Delgado procurava fundar em Fortaleza um centro de reflexão, né, para padres, né, para o clero de Fortaleza. Então, esse era o projeto inicial para o padre Caetano, ser pregador de retiros para o clero de Fortaleza. Só que coincide que no ano que o padre Caetano chega, Pirambu estava sem padre. Dom Hélio tinha se afastado por, né, questões mesmo internas da comunidade, por questão de saúde também. Então o padre Caetano se compadece. E aí ele resolve, né, com o padre Norberto, assumir a paróquia de Nossa Senhora das Graças, né, e ainda não era Cristo Redentor. Então isso foi muito novo no padre Caetano. E ele percebia que essa diferença do que ele procurava, né, e do que ele encontrava era a resposta de Deus. Ele chamava de sinal do Senhor. Isso só pode ser um sinal do Senhor, só pode ser um sinal que Deus está querendo realmente algo novo, e não uma cópia do Mosteiro de Orval. Então a Nova Jerusalém não é uma cópia do Mosteiro de Orval. Ela é uma realidade nova para um continente novo, num país novo e para um mundo novo. Isso é importante, né, para a gente ressaltar, né? Não é que o padre quis fazer um mosteirinho aqui fora para ele, né, como ele tinha lá na Bélgica, né, mas como algo totalmente novo. Isso é muito, muito importante também a gente ressaltar, né, porque às vezes algumas pessoas veem, né, a história do padre Caetano, né, um monge que viveu 22 anos e vem para o Brasil e aqui se torna fundador de uma congregação, de um instituto religioso. E aí algumas pessoas acham que ele quis construir aqui aquilo que ele perdeu de lá da Bélgica, mas é uma coisa totalmente diferente, né? Então, quem conhece bem a Nova Jerusalém, né, a instituição que ele fundou, viu que é algo realmente diferente, né, daquela experiência que o padre teve lá no mosteiro na Bélgica. E assim, Nacélio, voltando, né, para essa tua experiência com o padre, né, assim, o que foi que te motivou, né, a querer aprofundar mais na história do padre, a querer, né, ser pesquisador mesmo e se tornar o biógrafo do padre, né? Quais foram assim as questões que te levaram a querer aprofundar sobre a vida dele? Então, a primeira coisa, né, que eu falei no início, de perceber na vida do padre elementos que tornavam ele uma pessoa distinta, né? Tanto no lado espiritual como no lado social também. Então, ter a vida do padre como um elemento de santidade e também de heroicidade. E a outra coisa também foi o fato de perceber algumas irmãs, principalmente as irmãs, que elas guardavam tudo do padre, sabe? Irmã Rita, né? Irmã Rita Paixão gostava de gravar as aulas, de recolher fotos. Então eu achava bacana aquilo, porque eu acho que sem passado não há futuro. Sem passado, né, não tem como você ter um horizonte para saber de onde você vai olhar. Então, a pessoa que esquece o passado, ela esquece a sua existência. Então eu acho muito importante fazer esse registro. Não estava nos meus planos ser biógrafo do padre Caetano. Foi a necessidade de fazer aquilo, né? Porque se eu amo uma pessoa, eu quero que ela se eternize na minha vida, né? Eu quero que ela faça parte da minha vida. Então, assim, não foi algo que estava nos meus planos, e coincidiu que eu comecei a guardar algumas coisas do padre Caetano, né? Eu arquivava tudo, era matéria que saía no site, no jornal, né? Eram fotos, então eu comecei a arquivar também. E depois que eu fui transferido para Mossoró, eu comecei a escrever. E aí coincidiu que a doutora Maria José sempre quis alguém, né, para fazer esse trabalho, mas não aparecia ninguém. E eu estava fazendo por conta própria, né? A gente não publica livro
para ganhar dinheiro, né? A gente publica mesmo pelo conhecimento, a popularização do conhecimento. E por fim, né, não menos importante, eu percebia que as pessoas da grande comunidade que conheceram o padre, inclusive a família do padre Caetano, sentia falta, né? Perguntava por que não, se existia algo registrado do padre. Então, alguém tinha que fazer isso, né? Não é só você juntar aqui uma foto, uma coisa, mas é você realmente aprofundar aquilo que faz parte da identidade do Instituto Nova Jerusalém, faz parte da identidade do Cristo Redentor. O padre Caetano é um cidadão cearense, é uma pessoa importante para o estado do Ceará, é uma pessoa importante, né, para tantas pessoas que ele atendeu espiritualmente, para as pessoas, os filhos adotivos, para a família que o padre Caetano construiu. E a gente também faz parte dessa família, eu me sinto parte dessa família. Então, da mesma forma que essa geração que viveu com o padre Caetano sente a necessidade de ter algo, né? Quem vem depois também, porque quem vem depois, né, são os obreiros da última hora, né? E eles precisam também saber um pouco da identidade. Então, procurei dar voz ao padre Caetano, né? Por mais que sempre haja nosso ponto de vista, né, no livro, mas eu tentei dar voz ao padre Caetano sempre que possível. O que foi que ele disse, o que ele pensava, o que falavam dele também. E para mim foi uma experiência apaixonante, porque no período que eu escrevi o livro, era um período assim de grandes perguntas na Nova Jerusalém. Você vive agora sem fundador, né? E Sim. surge aquela responsabilidade, né, de não ser apenas o biógrafo do padre Caetano, mas também de me sentir um leigo da Nova Jerusalém, né? Eu me sinto nu, né, quando eu saio sem a minha cruz da Nova Jerusalém. Isso gera um carisma, né? Porque o carisma, ele não depende da parede, ele não depende Exatamente. E aí tudo que eu tenho hoje, né, tanto do lado intelectual como do lado mesmo moral, muito se deve ao padre Caetano. A minha formação que eu tive, né, eu devo a Nova Jerusalém, né, e de um jeito especial também às irmãs, né, porque quando eu saí do instituto, a irmã Ilha apostava muito nessa vocação, né? Ela sempre dizia, você não deve parar de estudar, você tem carisma, você tem jeito, você pode também até sobreviver com isso, né? E aí ela teve todo esse cuidado, né, de me acompanhar desde filosofia. A irmã Ilha estava na minha banca, na filosofia, na teologia, no mestrado ela estava também. Então hoje eu curso o doutorado em Ciência da Religião aqui na PUC Goiás. A minha pesquisa é sobre o padre Caetano, sobre esse conceito de geração bíblica, como proposta de nova evangelização, né, do Concílio Vaticano II. E isso tudo faz parte da minha vida. Então eu acho que a minha vida teve um divisor de águas aí, antes e depois do padre Caetano. E o padre Caetano está presente onde eu vou. Eu já obtive alguns milagres aí com a força dele, com a ajuda dele. Acredito muito nessa comunhão, né, espiritual. Enfim, não sei se é pelo fato também de eu estar com ele, né, nos últimos momentos. Mas enfim, foi uma aventura ser biógrafo do padre Caetano, e ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande, porque às vezes quando as pessoas têm alguma dúvida do carisma, um documento, alguma coisa da história do instituto, de algum irmão, então sempre aparece para mim, né? Então é uma responsabilidade ser biógrafo do padre Caetano, né? Porque eu conheci não só o padre Caetano, eu conheci o ser humano Caetano. Eu conheci ele e eu pude também ajudar a limpar suas feridas, a dormir, a olhar ele, então isso me marcou muito. Você fez experiência também, além do padre Caetano Pároco, fundador, né, todos esses outros títulos que ele teve, você viu ele a partir da sua vulnerabilidade também, né, vulnerabilidade humana. Né? E assim, a gente sabe, né, que você esteve presente também, né, nos últimos momentos da vida do padre, né,
Para quem não sabe, o Padre Caetano não morreu no Instituto Religioso, né? Ele estava no hospital, internado, né? E quem estava lá nesse dia era o Nacélio, né? Que estava presente nesse momento, né? Então, eu queria que você partilhasse um pouquinho com a gente, né? Como que foi esse dia, né? Como que foi também o seu sentimento, né? Nesse momento, como que foi, né? Esse momento. Quando o padre já estava acamado, né? E estava nos seus últimos anos, né, ali, os 2 últimos anos em casa, a gente tinha uma escala para fazer aquele movimento do decúbito, né? O padre já estava sofrendo com escaras, então a gente tinha que inclinar ele de 2 em 2 horas, enfim. E meu grupo de noviços, né, minha turma de noviços, alguns ainda estão, hoje são padres, né, o padre Jacques, o padre Márcio, o padre Fabrício, são alguns do meu tempo. A gente sempre se perguntava, né, todo mundo se perguntava com quem o padre vai estar na hora da sua Páscoa eterna. A gente fazia essa pergunta, só que assim, eu não esperava que eu fosse sorteado. E eu lembro que era no dia 31 de dezembro de 2009. Como a escala que a gente tinha era feita como se o padre estivesse em casa, então quem estivesse à noite ia ficar junto com o enfermeiro, né? Ajudava à noite, o padre tinha um enfermeiro. E aconteceu que o enfermeiro, Francisco, ele procurou a irmã Juliana, uma das responsáveis, para ver se era possível que eu estivesse com o padre só, porque no caso ele já estava na UTI, então só precisava estar uma pessoa. Ele pediu se era possível, né? E aí eu aceitei, disse que não era problema. E enfim, e aconteceu, né, tudo isso. E no dia 1º de janeiro, era por volta de 3 da madrugada, já na meia-noite eu fiz uma oração, né, com o padre, de agradecimento. Eu lembro também que eu pedi perdão a ele pelo Pirambu, né, pelas coisas que fizeram com ele. Isso é muito forte na minha memória. Eu fui fazer minha oração mesmo no banheiro, porque as enfermeiras entravam e saíam, né, não tinha capacidade. E foi praticamente uma despedida. Às vezes o padre dava uma tossida, eu ia olhar, e de repente, às 3 horas, né, da madrugada, quando eu fui checar, ele já estava pálido, muito pálido, então eu percebi que... E eu não lembro de aparelhos ter avisado, sabe? Então, para mim, o padre ele veio para nós em silêncio, era um homem do silêncio, era um monge, não deixou de ser monge, não deixou de ser missionário, né? Por isso que o título do meu livro que eu dei é um monge missionário, né? O padre não deixou de ser monge, não deixou de ser missionário, porque o mais importante é a espiritualidade, ele nunca deixou aquela espiritualidade dele, né? Então é o silêncio, a humildade, né? De não ser apegada a nada. Eu acho que uma das coisas que mais fica é o despojamento do padre Caetano. Um homem que podia ter seguido a sua carreira, a sua vida, ter um futuro promissor, e não deixa de ter, mas de uma outra forma, de uma forma mais austera, de uma forma mais desprendida. Então, a vida do padre Caetano, para mim, foi esse silêncio, essa humildade, esse desprendimento, e essa espiritualidade que ele viveu, que é a espiritualidade da entrega, né? Essa disposição do plano de Deus de modo total, incondicional e irreversível, né? Essas 3 palavras que ele gostava de utilizar para clarificar aquele tipo de entrega: total, incondicional e irreversível. Então fica a lição, né? Padre Caetano não morreu, Padre Caetano vive, e a palavra de Deus diz, né, que quem ama permanece, né? Quem ama permanece. E espiritualmente aqui no nosso meio. Então não tem como caminhar sem Padre Caetano, né? Isso. E por isso, né, esse ano a gente está celebrando os 100 anos de nascimento dele, né? 100 anos de vida, porque ele continua vivo em nós, né, no nosso agir, né, na vivência do carisma, entre irmãos e irmãs leigos, né? Então a gente está, né,
carregando, né, esse legado dele, porque ele vive em nós, né? Por isso que a gente tem esse interesse, né, esse desejo de partilhar um pouco da vida dele, né, com as pessoas que nos seguem, né? E o nome desse podcast é Geração Bíblica, né? Porque esse foi o sonho do Padre Caetano, né? Que fosse, né, despertado uma geração bíblica. E o Nacélio, como ele disse, né, ele estuda sobre isso, né? Ele está fazendo a pesquisa dele sobre isso também, sobre o conceito, né, dessa geração bíblica com o Padre Caetano. E aí eu queria, Nacélio, que você partilhasse um pouquinho, né, do que você está estudando sobre o conceito da geração bíblica, para a gente também entender melhor o que significa essa geração bíblica. Então, a geração ela pode ter vários sentidos, né? Ela pode ter ideia de um período de tempo, ela pode dar a ideia também de uma nação, ela pode dar uma ideia de até mesmo de temperes da vida humana, né? Mas o que o Padre Caetano queria tanto falar com geração bíblica era uma cultura de apego, de intimidade com a palavra de Deus, né? Então, o que eu acho mais interessante no padre são esses insights que ele tem, né? O que seria uma geração bíblica? Seria uma cultura, ou como o Marco, né? O Marco Antônio adora, diz no livrinho lá de Jerusalém, sairá a palavra do Senhor. Eles dizem também que é uma espiritualidade, é um cultivo. Cultura quer dizer cultivo. Então, é você criar uma mentalidade bíblica nas pessoas. É fomentar uma espiritualidade de proximidade, de conhecimento, mas também de difusão da Bíblia. Então, tudo que a gente fazer, seja no trabalho pastoral, seja no trabalho pessoal, seja no meu estudo, na minha oração, é que realmente seja embasado e iluminado pela voz de Deus. Porque a palavra dos homens, assim como as teologias, elas passam. E a palavra de Deus permanece. Então, a palavra de Deus é o farol que vai iluminar a gente nessa nova evangelização que o Vaticano II tanto pede, tanto suscita e que tanto mexeu com o Padre Caetano. Foi esse ideal de nova evangelização que fez o Caetano sair do mosteiro e vir para uma terra desconhecida, podendo dar tudo errado, apostando na geração bíblica. Então, para uma espiritualidade, para um cultivo, para uma cultura bíblica, o Padre Caetano fundou a paróquia, o Instituto, a revista bíblica, a biblioteca, né? E o Instituto Bíblico que ele queria, tanto sonhava, tudo para a gente procurar a grande teologia da Bíblia, né? Fio diário, né? Fio condutor, que une todas as teologias presentes na Bíblia, como realmente de um verdadeiro autor, que é Deus. Deus é o verdadeiro autor da Sagrada Escritura. Então, a gente procurando a vontade dele ali, desde o primeiro homem de barro, o Adão, até o homem espiritual, o Cristo ressuscitado, ele acredita. Acho que essa é a cereja do bolo na teologia, no pensamento do Padre Caetano. Que a Bíblia ela não tem várias teologias, ela tem uma só teologia que une todas essas divergências, né? Então, o Padre Caetano tinha insights assim para 100 anos para frente, né? Então a gente tem que se esforçar um pouquinho para procurar entender. E eu estava ouvindo um dos áudios dele, né? E aí ele, nas formações que ele dava para os irmãos, ele perguntava, né? Vocês têm um projeto para Nova Jerusalém, para esse milênio? Daqui 1000 anos vocês têm um projeto, né? Então, ou seja, essa cultura bíblica, né? Esse despertar bíblico na vida da pessoa, que anima a vida toda da pessoa, né? Vocês estão dispostos a ser esses instrumentos que despertem isso na vida das pessoas, né? Então, é uma pergunta assim, muito, né, desafiadora também para nós que vivemos o carisma, né, da Nova Jerusalém. E esse podcast é um dos instrumentos que a gente quer, né, usar como um despertar dessa cultura bíblica, né, dessa construção dessa geração bíblica, né. Por isso nós colocamos, né, o nome do podcast, que é, né, a síntese desse sonho do padre, né, de ter a geração bíblica, né. E é também um convite, né, para você também fazer parte, né, dessa geração bíblica, de abraçar essa cultura bíblica. E a gente está com muitos planos legais para esse podcast, né? A gente está querendo trazer muitas outras pessoas para conversar sobre essa teologia bíblica,
Com certeza o Nacélio vai voltar aqui para falar sobre outros temas, né, de Bíblia, né, com a graça de Deus ele vai voltar, né? E, Nacélio, para quem quer, né, adquirir o livro O Monge Missionário, como é que faz? Então, hoje o monge missionário está com os irmãos da Nova Jerusalém, né? Os irmãos ficam responsáveis ali pelo acervo. Então, basta procurar os irmãos nas redes sociais, Irmãos Nova Jerusalém, seja no YouTube, seja no Instagram, no Facebook, e mesmo um contato presencial com os irmãos, né? Em nossas 6 casas, nós estamos aí dispersos, no bom sentido da palavra, Fortaleza, Maracanaú, na região metropolitana, em Mossoró, em Teresina, em Vespasiano, Minas Gerais, aqui em Goiânia agora, né? Então procure os irmãos que com certeza, seja pela rede social, seja pelo contato presencial, se você se interessou, né, em conhecer mais sobre esse homem, eu acredito que vai valer muito a pena. Eu sou suspeito em falar, né, mas vocês vão amar demais. Muito bom. Então, Nacélio, a gente agradece por essa conversa, né? Acho que a gente teria muito mais assunto para falar sobre a vida do padre, né? Que muito nos inspirou, né? Que deu sentido a muita coisa na nossa vida, né? Mas eu agradeço, né, a disponibilidade de estar aqui conosco hoje, né? E eu passo então para você, né, para dar as suas últimas palavras e também que você me respondesse a última perguntinha, né? De tudo isso que você experimentou com o padre, né? De que ele te ensinou. Como que você sintetizaria algo assim essencial, né, que o padre Caetano te deixou, né? Resumir talvez uma frase, uma palavra, aquilo que ficou mais forte para você. Assim, tem várias palavras, né? Mas o que o padre Caetano mais cultivou em mim foi esse amor à Bíblia, né? Porque eu acredito que tudo que ele fez e pensou foi iluminado pela palavra de Deus. Então, esse termo geração bíblica, ele mexe muito comigo. Então, para mim, o padre Caetano é o homem da Bíblia, né? E ele queria que a gente fosse conhecido assim, né? A Nova Jerusalém, os homens e as mulheres da Bíblia. A gente vai para a universidade e os professores, eles têm um olhar diferente para a gente, eles cobram a gente, olha, você é da Nova Jerusalém, pode tirar nota baixa, né? Exatamente. A gente como os homens e as mulheres da Bíblia. Então, eu aprendi isso do padre Caetano, né? Eu sempre permaneci meus estudos na linha de literatura sagrada, por conta do padre Caetano, né? Mesmo na filosofia, eu procurava algo que relacionasse com a Bíblia. E aqui no mestrado que eu fiz também foi na linha de literatura sagrada. Então, como o amor pela Bíblia, ela nos faz diferente, né? O amor pela Bíblia nos faz realmente seres mais humanizados. Não aquele estudo adocicado, romantizado, açucarado, como ele dizia, mas um estudo, como ele falava, estudo crítico, científico, profético, urgente, maduro, né? Nada de gelatina perfumada. Gelatina perfumada. Então é isso. O que fica para mim é isso. O padre Caetano é o homem da Bíblia e é por isso que ele permaneceu no nosso coração, na nossa história, porque a palavra de Deus marca. Não foi o padre Caetano por ele mesmo que marcou a nossa vida, né? Foi o amor pela Bíblia e pelos pobres, que é uma resposta, é uma leitura da Bíblia. A leitura pé no chão que o padre Caetano fez da Bíblia possibilitou esse amor aos pobres e tocou a nossa vida, né? Exatamente. Então, muito obrigada, Nacélio, né? Espero que você não demore a voltar aqui com a gente. Quero agradecer também a irmã Ana, né, que esteve aqui conosco nessa tarde, né? Deu uma passadinha, mas teve que sair, né? Mas muito obrigada, irmã Ana, pela sua contribuição, pela sua partilha também da sua experiência com o padre Caetano. E eu agradeço a companhia de vocês, então, né? E o convite fica, né, da gente fazer parte dessa geração bíblica que lê, conhece, ama e vive a palavra de Deus. Até o próximo episódio.